que se deu nessa terça-feira e a Jovem Pan acompanhando essa questão. E ainda só acrescentando outros detalhes também no nosso site, não se esqueça, nosso portal sempre aberto para você, jovempan.com.br. Em entrevista à imprensa americana, o presidente Donald Trump admitiu a possibilidade de retomada das negociações com o Irã. Nosso editor de internacional, Fabrício Naisky, chegando aqui nos estúdios. Quando essas conversas podem ser restabelecidas? Vai ou não vai? É uma novela. Bem-vindo, Fabrício. Boa noite. Uma grande novela. Tiago, boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Olha, na conversa que Donald Trump teve hoje com o jornal New York Post, ele disse que a retomada das conversas pode acontecer daqui 48 horas, daqui 2 dias, ainda nesta semana. Foi essa a indicação que ele deu para o jornal lá nos Estados Unidos, mostrando que há uma vontade da Casa Branca de retomar as conversas com o Irã, mas também do Irã de retomar as conversas com os Estados Unidos. A gente até poderia dizer, bom, mas será que ainda dá para confiar na palavra de Donald Trump? Porque ultimamente ele tem feito muitos blefes e a grande maioria deles não se confirma diante da realidade. Mas fontes ligadas ao governo do Irã, também ao governo do Paquistão e de países ali da região do Golfo Pérsico, também já mostraram essa mesma vontade, já apontam para o mesmo caminho. Uma possível retomada das negociações no Paquistão mesmo, isso porque o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e também o chefe do exército do país têm se movimentado para fazer esse meio de campo, para chamar os dois países novamente para as negociações e aparar as arestas que ficaram das negociações de sábado, quando J.D. Vance, Steve Witkoff e Jared Kushner estavam lá em Islamabad e encontraram com Mohammad Ghalibaf e também com o Abbas Arati. Qual que é a grande diferença? O que faltou para o acordo ser concluído no último sábado? Segundo essas fontes ligadas à negociação, o grande detalhe está sobre o congelamento, a suspensão do enriquecimento de urânio lá no Irã. A proposta do Irã envolvia 5 anos apenas de suspensão do enriquecimento de urânio do país. Os Estados Unidos pediram 20 anos e a remoção do urânio enriquecido que já está no Irã. E esse urânio poderia ser levado possivelmente para a Turquia, e já que o Irã diz que usa o urânio enriquecido apenas para fins energéticos, não para construir uma arma nuclear, esse urânio pode ser enviado de volta, ou poderia ser enviado de volta para o Irã, já com essa finalidade definida. Então, esse que é o grande entrave. Talvez haja um meio de campo aí entre os dois países. Agora, para que isso se confirme, primeiro, eles precisam voltar a negociar, precisam mostrar essa disposição, algo que não mostraram até o momento. E tem um outro ator que precisa concordar com isso também, que é Israel. O próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já havia falou nesse fim de semana, melhor dizendo, que ele foi informado a todo momento pelo vice-presidente J.D. Vance sobre o avançar, sobre o caminhar dessas negociações. Bom, para Benjamin Netanyahu, é muito bom que a guerra continue. Isso evita que o julgamento dele sobre corrupção lá em Israel avance, permite que ele permaneça no poder, garante a estabilidade política em Israel. Essa que é uma grande situação, é um grande entrave. E aí a gente precisa entender quem é que está comandando, quem é que está liderando quem nessa situação. São os Estados Unidos que lideram Israel ou é Israel que está liderando os Estados Unidos? Uma grande dúvida que a gente tem. Uma outra dúvida que a gente tem, Tiago, é em relação ao bloqueio naval feito pelos norte-americanos. O Comando Central dos Estados Unidos disse que nenhum navio passou pelo Estreito de Hormuz nas últimas 24 horas, desde que o bloqueio naval foi estabelecido. E os Estados Unidos colocaram 12 navios da Marinha para fazer essa operação, uma operação que envolve mais de 10 mil militares lá na região do Oriente Médio, mas os dados mostram o contrário, que alguns navios passaram, sim, pelo Estreito de Hormuz nas últimas 24 horas. Segundo dados de localização de navios, foram pelo menos 8 embarcações que atravessaram o Estreito de Hormuz. 4 delas
com algum tipo de ligação ao Irã, seja com bandeira iraniana, seja de algum navio que partiu ou que foi em direção a um porto iraniano. Então, o bloqueio naval dos Estados Unidos, na prática, não está mudando nada. Queria pedir para a gente mostrar aqui o radar marítimo, nesse momento, lá do Estreito de Hormuz. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa? Olha só. Cada pontinho vermelho que a gente está vendo aqui nesse mapa, Tiago, é um petroleiro, é uma embarcação petroleira. Quando a gente olha esses aqui que estão com formato de flecha, eles estão em movimento, bem pertinho da costa do Irã. Essa região mais aqui para baixo, em direção ao Omã, é a região onde supostamente estão instaladas as minas que a Guarda Revolucionária espalhou para evitar a passagem de navios. Então, os navios obrigatoriamente têm que passar mais aqui por cima, mais próximos da costa do Irã. Dá para ver que tem alguma movimentação. Ela é muito menor do que deveria ser. Pelo menos antes da guerra começar, a média era de aproximadamente 130 navios petroleiros passando por dia, 130 navios, cargueiros passando por dia nessa região. Isso diminuiu muito, ficou aqui agora na margem de 10. Bom, continua tendo algum tráfego. É muito pouco, é muito abaixo do necessário para que haja uma estabilização no mercado. Mas a sinalização de que Estados Unidos e Irã podem voltar a negociar, e tudo aponta para que eles voltem sim a negociar, já fez a pressão no mercado diminuir. A Denise vai explicar isso melhor do que eu. A ONU está de olho e tem uma outra questão, Tiago. Para os próprios Estados Unidos é melhor a negociação para acabar com o bloqueio naval que eles mesmos estão fazendo agora, porque isso tem um custo muito alto. E o quadro é mais complexo ainda no Oriente Médio, porque os Estados Unidos também mediaram conversas entre Israel e o Líbano. Aliás, seria um avanço histórico. Algum resultado concreto nesse caso? Concreto, pouco. Os dois países se reuniram hoje lá nos Estados Unidos com a mediação do secretário de Estado, Marco Rubio. Foi a primeira conversa direta entre Israel e Líbano desde 1983. Tecnicamente, esses países estão em guerra já há muito tempo, tá? Praticamente desde a criação do Estado de Israel lá na década de 40. Então, qualquer tipo de conversa direta entre eles já é um avanço por si só. Foi o que aconteceu hoje. Segundo o secretário de Estado, Marco Rubio, o que o embaixador libanês e o embaixador israelense lá nos Estados Unidos concordaram é em abrir negociações diretas entre os dois países. Qual que é a questão aqui? O governo libanês quer um cessar-fogo e o governo de Israel quer desarmar o Hezbollah. Espera, inclusive, que o governo libanês ajude nessa tarefa, o que é um pouco difícil, porque o governo libanês não é um governo muito bem estabelecido com controle em todo o território do Líbano, principalmente no sul, que é mais xiita, que é onde está a maior parte da presença do Hezbollah. Mas as negociações podem tentar encontrar algum meio de caminho nessa história também. Por si só, isso já é um avanço. O Hezbollah não gostou, disse que não vai seguir nenhuma ordem que saia dessas conversas, que não reconhece essas conversas. Inclusive relatou 24 ataques hoje contra Israel, seja com foguetes disparados ao território israelense, seja também contra ataques a tropas que estão em território libanês. Vamos ver como é que vai ser esse meio de caminho.